paz do nosso Senhor Jesus Cristo envolva o coração de todos nós. Saudações, companheiros, espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, com o tema Os Discípulos. Quem vai fazer o estudo para nós hoje é a nossa amiga Lúcia Ericeira. Bom trabalho, minha amiga. É com você. Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 7º com o tema Aos Discípulos. Eu sou Lúcia Ericeira e farei o estudo com vocês. Vejamos o que nos diz a mensagem. Aos discípulos, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas, e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e à falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos prosseguem na mesma posição do início. Entre eles surge o continuador do mestre, transmitindo-lhe o ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com o escândalo e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. Belíssima mensagem e que nos conduz a uma série de reflexões para os nossos dias, para os dias em que estamos vivendo, de inversão de valores e de tantas dúvidas, em que tantos fugimos dos propósitos verdadeiros
de nossas existências. E Emmanuel, ele se utiliza de um versículo que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E essa comunidade tem muito a nos ensinar pelos desvios, pelos equívocos e pelos valores realmente que eram tidos como os valores a serem seguidos. Tanto que Paulo faz esse contraponto, né, do Cristo crucificado, que se constituía em escândalo para os judeus e loucura para os gregos, porque, segundo os valores da época, era muito difícil se compreender como um apóstolo de Jesus, ou como o próprio Cristo, em sua exemplificação de vida, coloca valores que estão na contramão dos valores da época. E cabe-nos trazer essa mensagem para os nossos dias, porque vivemos uma época em que existe uma equivalência muito grande com essa comunidade de Corinto, em que a sexolatria, a busca por uma felicidade pautada em valores materiais, portanto transitório, tem se constituído uma busca desenfreada e constante de nossas vidas, em contraponto ou em contraste com os valores que verdadeiramente devemos buscar. E assim Emmanuel inicia sua mensagem falando sobre essa vida moderna, com essas realidades brilhantes, com essas realidades que às vezes nos ofuscam e nos iludem. E essa realidade nos deve ensinar que nós devemos revelar a grandeza verdadeira dos princípios de Jesus. Mas revelar como? Revelar em nossas ações diárias, em nossas atitudes. E principalmente compreender quais os valores de Jesus, qual a proposta da filosofia cristã, porque, na verdade, o homem moderno, ele entrou num território estranho, como a própria mensagem de Emmanuel nos diz, de discursos sem atos, sem atitudes. O que nos adianta um discurso elevado se nós não temos uma atitude que corresponda a essa elevação das palavras, o que nos expõe ao ridículo, nos expõe a uma negação entre o que falamos e o que verdadeiramente realizamos. Então, Emmanuel nos chama a essa reflexão, de que adianta as palavras se destituídas de ações que correspondam à elevação dos discursos que queremos realizar. E assim ele vai fazer uma referência às filosofias utilitaristas. E são as filosofias que campeiam ou que estão assim nos trazendo apelos. E essa filosofia, ela coloca um ato moral mais valoroso quanto maior a sua utilidade em termos de prazer e de felicidade. Então, o que nós buscamos em ação é uma consequência ou um resultado que nos seja útil. Mas em que sentido é que nós podemos compreender essa utilidade? No prazer fugidio, transitório, que logo, logo vem acompanhado de uma desilusão? Qual a felicidade que nós estamos buscando? É uma felicidade transitória, impermanente. Ela está baseada em quê? Em valores eternos ou valores transitórios? Porque se essa felicidade ela estiver pautada em valores transitórios, ela vai ser tão transitória quanto esses valores. E aí a mensagem nos leva a essa reflexão, que nós temos sido conduzidos à construção de palácios egoísticos, na busca dessa felicidade individual, na busca de um prazer que não trará nenhum tipo de resultado para a eternidade de nossas
existências. E ele também analisa esse quadro obscuro do intelectualismo na Terra, e que nós que queremos verdadeiramente seguir Jesus, temos que alcançar qual a verdadeira proposta do cristianismo. Tanto que Paulo, quando se dirige à comunidade dos coríntios, ele reflete acerca dessa sabedoria que os gregos buscam e dos constantes sinais que os judeus exigiam para que houvesse essa ligação com a divindade, atitudes totalmente equivocadas. Porque Paulo mesmo questiona: onde é que está a sabedoria dos homens? Deus não transformou essa sabedoria em loucura, porque ele destrói toda essa concepção de saber, toda essa concepção de vida que até então reinava, pautada em valores totalmente transitórios. E aí é que os novos discípulos que surgem, que se propõem verdadeiramente a seguir Jesus, e nesse viés ele resgata o espiritismo, ou o que ele chama aqui de espiritistas cristãos, porque nós pretendemos ou nós nos propomos a resgatar o cristianismo em sua verdadeira pureza. Porque tantos foram os desvios na interpretação da mensagem de Cristo, que esse chamamento se faz necessário para os nossos tempos, para que nós novamente não voltemos a repetir os mesmos equívocos e os mesmos erros, que nós entendamos que Jesus fala ao espírito imortal, que os valores desse mundo não são um fim em si mesmos, são sim os meios para que nós possamos vencer todo esse apelo ou esse domínio que a matéria ainda exerce em nossas vidas. Então, ele se refere aqui a essa cultura intoxicada e a esse espírito utilitário, ou seja, essa busca da utilidade. E há quase 2000 anos, o nosso querido apóstolo Paulo, ele fazia referência ao que era considerado escândalo, quando, na verdade, são valores que devem ser buscados e seguidos, mesmo à custa de sacrifício, mesmo à custa de sofrimento. Então, e que causam essa falsa impressão de loucura, e que ainda hoje repercutem ou trazem os mesmos efeitos, porque os tempos de hoje não são muito diferentes do que aqueles a que a mensagem do Paulo se destinava. Na verdade, a mensagem continua atual, ela se caracteriza por uma universalidade e deve ser transposta para os nossos dias, para que nós possamos aprender com o passado e nos renovar em uma nova proposta. Afinal de contas, os tempos são chegados. O nosso planeta precisa passar para uma nova fase, precisa deixar de ser um mundo de provas e expiações para se transformar num mundo de regeneração. E assim como no passado havia a figura dos judeus que clamavam por um sinal e se fixavam nessa ansiedade, e os gregos que buscavam uma sabedoria totalmente na contramão da verdadeira sabedoria divina. Hoje nós presenciamos negocistas desonestos, intelectuais vaidosos, que continuam a colocar em trave a proposta de seguir verdadeiramente o Mestre, de seguir verdadeiramente Jesus. Então, nós precisamos estar atentos e vencer todos esses obstáculos se quisermos realmente seguir Jesus, se quisermos resgatar a pureza dos ensinamentos do cristianismo e não só resgatá-las para falar acerca delas, mas sobretudo para vivenciá-las por ações, testemunhando. As dificuldades, elas sempre existirão, sempre nós seremos desafiados
por sarcasmos, por conflitos, mas é necessário, nos diz Emmanuel, que o aprendiz fiel não se atemorize. Não importa quais as dificuldades deste mundo, não importam quais os escândalos, não importa essa instrução ainda envenenada. É preciso seguir, é preciso buscar os valores verdadeiros que são pregados, que são colocados, que são propostos pelo cristianismo através do nosso libertador imortal. Valores de bondade, valores de caridade, valores que acolhem, valores que preferem o próprio sacrifício a ter que causar algum mal ao nosso semelhante. Que nós possamos aprender sempre com Jesus, que nós possamos refletir e nos esforçar para seguir, sempre seguir, buscando o Mestre, tendo ele como modelo e guia, tendo ele como referência de nossas vidas. E assim concluímos a reflexão da mensagem. Essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Que Jesus nos ilumine sempre. Muito obrigado, minha querida amiga Lúcia, pelas reflexões de hoje. Este capítulo nos chama a atenção para os discípulos do Cristo, aqueles que se colocam como seguidor desse mestre. Portanto, se nos consideramos ou se somos discípulos do Cristo, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado, pois ele pregou amor. Que tenhamos cuidado com a interpretação do seu evangelho. Não nos apegamos à letra, mas ao espírito. Ele falava para o ser espiritual, para o ser que é além da matéria. Portanto, vamos ser discípulos do Cristo conforme os seus ensinamentos. Prosperidade são consequência das nossas ações. Não é o propósito do Cristo. Praticar o bem, sim. O amor, a caridade, o perdão, isso sim, são os propósitos do Cristo. Portanto, vamos segui-lo. Vamos ser os verdadeiros discípulos para ajudá-lo nessa tarefa de transformação do mundo. Agradecemos a nossa querida amiga Lúcia pelas reflexões de hoje. E convidamos a todos que se inscrevam no nosso canal no YouTube, Divulgar Doutrina Espírita. Lá vocês encontram todos os nossos trabalhos. Temos vários trabalhos que convidam aos nossos seguidores a fazer reflexões. Reflexões importantes à luz do Espiritismo, à luz do Evangelho de Jesus. Obrigado a todos. Que Jesus fique no coração de vocês. E até a próxima.